Então, gente, veja só, eu fico muito honrado e emocionado, porque falar, inclusive, com uma pessoa que a gente se conheceu pela virtualidade, e é interessante que a tecnologia também faz com que a gente possa vivenciar Pois é. né, pessoas, grupos, conteúdos. E eu conheci o Instagram, a base filosofia. Nossa, que coisa genial! A Marli tem um avatar e eu me divirto com aquele avatar dela, que é a carinha dela, né? E a filosofia é basicamente aquilo que me impulsionou em vida. Eu tive aulas de filosofia no segundo grau e eu gostava muito da área de ciências, né? De química, de física e também do direito. E o pessoal achava que eu iria cursar direito. Então, eu escolhi direito em uma outra faculdade e psicologia na federal. E foi justamente a filosofia que me fez fazer psicologia. Em discussões, em discussões em sala. E eu comecei a entender sobre algo que poderia estudar o pensamento humano, fazer experimentos. Então, eu conseguiria unir a ciência aplicada com pensamentos filosóficos, perguntas filosóficas. E essa foi minha trajetória. Então, eu tenho um apreço muito grande da filosofia, pela filosofia. E eu sou psicólogo de formação. Na minha área, eu acabei estudando a área da psicofísica, a parte de laboratórios, comecei a trabalhar com psicologia do esporte, fiz mestrado nessa área, em cognição social, e comecei a trabalhar com atletas, aumento de rendimento de atletas com necessidades educativas especiais. Tá. Isso lá nos anos 2000. E me fez entrar numa área da neuroreabilitação. Eu comecei a estudar componentes para a reabilitação, ajudar pessoas a chegarem em seus objetivos. E, por uma questão de vida, parece que a profissão também te escolhe, né? Então, eu comecei a trabalhar com atletas de reabilitação, de atletas de alto rendimento, e hoje me tornei especialista na área de neuroreabilitação, e que a gente pode trabalhar com componentes que a gente chama da arquitetura cerebral. E eu me tornei um dos pioneiros nessa área também, e cientista, neurocientista, e estou fazendo uma pesquisa na Faculdade de Medicina da UFBA, em doutorado, da mapeamentos de autismo, né, de crianças autistas de alto rendimento, e a gente vai criar um programa de mapear, fazer um mapeamento cerebral junto com microexpressões faciais. Eu vou tentar fazer uma correlação dessas bases. Então, a gente estuda um pouco essa questão das influências, não só das influências genéticas, mas das influências ambientais no desenvolvimento cerebral, tanto para a parte de deficiência, como também na área de alto rendimento, de performance, de como que você pode otimizar o seu cérebro para atingir objetivos. E dentro desse campo, que a gente chama de arquitetura cerebral, de arrumação, né? Pense no arquiteto e pense a neurologia como engenheiro, o engenheiro civil que se preocupa com a estrutura. Nós nos preocupamos com a arrumação do cérebro. Como é que nós arrumamos? E hoje a gente tem programas, testes, mapeamentos com eletroencefalograma que faz essa identificação dessas características. E o que eu vim percebendo na última década, e escrevi até um livro sobre isso, sobre dependência virtual, é o quanto que a virtualidade está afetando o cérebro de jovens, de adultos, de crianças principalmente. E aí a proposta, quando eu conversei com a professora Marli, vendo os conteúdos, que a única saída é o conhecimento. A única saída para a gente enfrentar situações que estão acontecendo no século XXI, isso no mundo afora, não é só no contexto brasileiro, talvez Marli vai poder explicar um pouquinho mais, é a difusão do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, informações bobas conseguem atingir pessoas e ter audiência, e conteúdos como esse a gente faz um esforço para ver se as pessoas conseguem aderir. E isso a gente precisa combater. Inclusive você, ouvinte,
precisa replicar isso para que a gente possa dinamizar essas discussões, para a gente transformar a sociedade através do conhecimento. Talvez seja essa a proposta também do Instituto da Base Filosofia, em que Marli propõe. E aí eu falei, nossa, vamos discutir sobre cérebro e mente, cérebro e pensamento, no contexto do século XXI. Como é que a filosofia pode refletir sobre isso? A gente vai discutir algumas coisas, a Marli vai fazer algumas perguntas, eu vou fazer outras, e você que está assistindo deve fazer também para poder interagir com a gente. Tá bom, pessoal? Então, esse é um pouco do meu histórico, que vocês vão poder também acompanhar no Instagram, pesquisar um pouco na internet sobre um pouco da minha carreira, um pouco da minha contribuição na ciência e na profissão. E fico muito feliz, viu, Marli? Muito obrigado por lhe conhecer e estar conosco aí. Então, muito obrigada. Foi uma belíssima apresentação. Oi, pode falar. Tá tudo bem, Marli. Tudo bem. Então, veja, um dos pontos importantes nos quais você tocou é essa diferença que a gente já fez depois ali na chamada, eu usei o avatar do qual você gosta, é a diferença entre cérebro e mente, né? Então, eu acho que hoje existe uma tendência, hoje que eu digo já há algum tempo, né? Uma tendência a abordar o mundo do ponto de vista da ciência, da ótica só da ciência, sem fazer certas diferenciações, quer dizer, entre cérebro e mente, entre mente e pensamento, entre consciência e mente, que talvez haja aí uma grande confusão. Então, você falou de arquitetura do cérebro, dá para mapear, mas a gente não consegue, quer dizer, eu não entendo muito bem o que seja a arquitetura do cérebro, mas você vai explicar. Dá para, pelo menos, né, saber o que é. Agora, é muito sutil falar em mente, porque, veja, quando você olha, nós filósofos temos um péssimo hábito. Nós vamos sempre à origem do conceito. É uma verdadeira mania, mas mania, né? Mania profissional. Então, é como se nós fôssemos arqueólogos, que a gente andasse com um pincelzinho invisível na mão, procurando sempre varrer a poeira das traduções, as poeiras do tempo que passou, das contextualizações, e procurando a primeira vez em que uma palavra foi forjada, em que ela foi usada, em que ela foi pensada. Na verdade, é isso, né? Então, quando a gente pensa na palavra mente, qual é a origem dela? Como sempre é grega, porque muitas vezes a gente tem a tendência a achar que, inclusive em dicionário aparece, isso é latim, só que quando nós vamos olhar, a grande maioria dos nossos conceitos, né? Eu estou falando de conceito, são gregos, e a tradução foi latina. E aí precisa tomar um certo cuidado, porque quando você traduz, eu sou intérprete, eu sei bem o que eu estou falando, muda completamente, se você quiser, né, o conceito primeiro. Então, precisa um certo cuidado com isso. Ora, a palavra mente, ela vem justamente da palavra espírito em grego, esprit, exatamente como em francês. Então, aí você já tem uma grande confusão, porque nós, por exemplo, hoje, contemporaneamente, sobretudo no Brasil, que é um país muito religioso, nós temos a tendência a acreditar, ou a usar mesmo, talvez não seja uma questão de crença, de uso, nem presta atenção, a palavra espírito com outra conotação, como se a mente fosse separada do espírito. Então, aí eu acho que já tem um primeiro questionamento, um primeiro ponto de reflexão, né? Eu não estou sugerindo nenhuma resposta, só uma sugestão de reflexão. E, de novo, onde é que fica a consciência nessa salada toda? O que é intelecto? Você que trabalha com a arquitetura da mente, né? Quer dizer, o cérebro e o intelecto, será que são a mesma coisa? Eu diria que não. Pois é. Né? Gente, então, veja só. A Marli, eu queria que você falasse um pouco de sua formação, que a Marli é filósofa de formação, mas ela é tradutora, viu, gente? Ela está no congresso aí sendo como tradutora. E eu fico assim, eu estou aqui também como ouvinte, viu, gente? Eu estou aprendendo, estou ouvindo, e eu fico
e quem foi meus alunos sabe que o quanto que é importante a gente ir na episteme, né? O quanto é importante a gente saber a epistemologia, a origem das coisas e a raiz desse pensamento, porque a palavra em si, ela representa algo. E essa representação é uma formação e que tem um conteúdo cultural, mas ela tem uma raiz, ela tem um espírito próprio também, né? Tem uma formação. Aí, eu queria que a Marli contasse um pouquinho. Marli, mas como é que é essa história aí de você funcionar como tradutora para as pessoas entenderem com quem a gente está falando, viu, pessoal? Porque você está falando de uma modesta intérprete. Eu sou tradutora, mas eu sou intérprete também. Mas a frase não é minha, quer dizer, eu vou adaptá-la, vocês vão entender, mas eu traduzo um médico, um homeopata, que eu adoro, e ele diz uma frase que eu roubei dele, eu já contei para ele que eu roubei. Ele diz o seguinte, ele diz, ser médico é a minha profissão e ser homeopata é o meu orgulho, né? Então, ele faz uma rima com isso. E eu roubei dele porque eu digo ser tradutor ou ser intérprete é uma profissão para mim. Ser professora, ser filósofa é a minha paixão, né? Porque a filosofia é uma velha, velha paixão, né? Muito antiga. Porque você estava falando da sua formação, eu fiquei pensando, você disse que foi parar na filosofia pela mão da psicologia, né? Quer dizer, ao contrário. Então, eu fui parar na filosofia pela mão da filosofia, porque eu sempre estudei em escola pública e lá nas priscas eras em que eu era uma menina, nós tínhamos na escola pública aqui em São Paulo um currículo que eu chamaria de articulado. Então, quando você tinha, e foi bem esse o caso, né? Quando você tinha história da Grécia, você tinha Grécia na aula de desenho, Grécia na aula de literatura, Grécia na aula de português, para fazer análise sintática, etc. Grécia na aula de geografia, etc. Então, isso dava essa famosa visão panorâmica, essa visão geral que é tão cara a nós filósofos. Nós temos o hábito de dizer vamos sempre do geral ao particular, porque se você for do particular ao geral, não vai a lugar nenhum. Então, numa aula de desenho é que eu me apaixonei pela filosofia. O professor deu aquelas 3 colunas, aquelas 3 ordens gregas, né? O capitel que está lá em cima da coluna, e eu achei aquilo tão lindo que eu me apaixonei, eu tenho aquilo até hoje, né? Que eu desenhei com nanquim, eu nunca pude me desfazer daquilo, eu tinha 10 anos. E depois, pouco tempo depois, né, com 15 anos, na primeira aula de filosofia, eu disse para mim mesma, é isso que eu quero para mim, para minha vida, né? E eu nunca mais larguei, ou seja, eu sou teimosa mesmo. Mas e aí estamos aqui, né? Então, Marli, veja. Então é um longo caminho e é um longo vício, né? E você acaba vendo o mundo com esses óculos. Veja, a história da psicologia é uma história em que passa por essa pergunta: de onde vem a mente? E a gente tem dentro da própria filosofia também uma trajetória que vem desde dos psicólogos, dos filósofos da natureza, pré-socráticos, até mesmo filósofos mais recentes, sempre com essa pergunta dessa dicotomia. E a gente passou por um período em que se contestava essa presença do espírito ocupar um corpo, e se a gente tinha essa dualidade mente e cérebro, mente e indivíduo, e essa dualidade tomou conta, principalmente no final do século XIX, onde existiram experimentos, né, tanto da área das experiências da psicologia clássica, até mesmo abrir o cérebro e poder enxergar, né, onde é que estava essa alma, esse espírito. E se via muito de pacientes que eram acometidos por lesões cerebrais, principalmente no córtex pré-frontal, e que perdiam certas consciências perdia a consciência da função objetiva, executiva. Aí a gente tinha lesão na área do hipocampo, em que o indivíduo ele tinha alucinações e perdia efetivamente componentes da área da emoção.
E aí se começou a pensar que o cérebro tinha localizações que determinavam alguns comportamentos. Contudo, começou a se observar também que mesmo pacientes com lesões cerebrais graves conseguiam recuperar algumas funções se essas funções fossem estimuladas. Ou seja, uma área cerebral meio que ser ensinada a fazer o trabalho de outra. Isso é muito chamado de neuroplasticidade, né? Mas, bem, de todo modo, a humanidade nunca experimentou o que nós estamos experimentando nas últimas décadas. Então, até então, a informação era algo de maneira analógica. Ou seja, precisava ser análoga àquilo que estava sendo aprendido. Então, a gente precisava de um modelo e a gente precisava estudar pelos livros, a leitura, a transmissão de conhecimento tinha que ser oral, não poderia ser feita, por exemplo, como a gente está fazendo agora, conexão à distância, imagem, em tempo real, conseguir difundir conhecimento para outras pessoas. E essa mudança vem acontecendo nos últimos 50 anos. Então, a gente está começando a entender o que a filosofia clássica falava sobre representação do conhecimento, ou seja, de apresentar novamente, de representar, de ter isso como imagem, como algo que você cria, de alguma forma, um pensamento sobre. E o pensamento, ele é a representação da linguagem. Aí a gente tem vários teóricos aí, o Vygotsky, o Piaget, o Luria, enfim, da área da psicologia, que foram pessoas estudiosas nesse campo da linguagem e do pensamento. E a gente tem pessoas também que experienciaram, seres humanos, viverem sem a linguagem. A Mala e Kamala, aquelas meninas indianas que foram achadas porque foram criadas por lobo, o enigma de Caspar Hausen, que era um sujeito que foi criado dentro de um moinho. Eu estava lembrando. Quando você falou de abrir o cérebro, eu lembro que eu vi esse filme tão menina, né? Mas continua. Eu lembrei. Depois mas pode fazer as contribuições, viu, Mara? E aí, o que a gente tem? A gente tem um indivíduo que nasce com a estrutura que indica uma certa condição humana, que seria essa estrutura cerebral diferente dos outros animais, a presença de um córtex pré-frontal mais elaborado, mas o que diferencia o ser humano dos outros animais, efetivamente? A gente diz que é a capacidade de raciocínio. Aí a gente pode ir na epistemologia da palavra raciocínio, que seria resolver problemas. Eu ia te interromper. Aí eu vou te interromper. Essa é a chatice da filosofia. Porque para nós, como a gente comentou agora há pouco, tudo é palavra, né? Tudo, quer dizer, tudo é palavra, tudo é conceito. Mas isso que você está dizendo é precioso, porque você falou dessa capacidade do pensamento, que no fundo é capacidade de abstração. Você citou os pré-socráticos. O que os pré-socráticos fizeram? Os primeiros grandes pensadores, né? Os que conseguiram sair da religião. Eles procuraram o princípio que regula o funcionamento das coisas como elas são, né? Do universo como ele é. Por que a gente tem certeza que amanhã de manhã vai estar claro aqui no Brasil, né? E por que a gente tem certas certezas? Porque elas são cíclicas, etc. Então, eles procuraram o princípio que regula esse funcionamento ordenado. Ora, o princípio que regula em grego é arquétipo, ou seja, arquétipo vem daí. Quando você entende o princípio que regula, você fez uma abstração. Então, está aí todo o segredo. Quando você faz uma abstração, você trabalha nessa esfera mais sutil, que é essa esfera que nos caracteriza. Eu acho sempre muito engraçado quando alguém diz que os animais... Eu sempre tive gato, adoro gato, tive um monte de cachorro, tive coelho, tive até um bicho preguiça. Então, longe de mim não gostar de animal. Mas pensamento é um atributo nosso. Pode falar quanto quiser com o gato, com o cachorro, com o papagaio. Quer dizer, o papagaio responde, mas por outros motivos. Ele não vai responder, ele não vai articular o que você mencionou, que é
linguagem. Né? Então, essa capacidade de abstração é que nos diferencia dos outros animais, mesmo dos mamíferos. Essa capacidade, Oi? Essa capacidade de trabalhar com o simbólico. Porque se você não tem a capacidade de trabalhar com o simbólico, e aí o raciocínio, ele não dá conta do simbólico numa medida, dá em outra. Se você pensar, eu sei que tem psicólogos nos ouvindo, se você pensar que você soma, que se eu largar o celular, eu nunca mais vou conseguir retomá-lo, então não posso fazer o gesto com a mão. Mas se você pensar em elos de corrente, uma depois do outro, quer dizer, quanto é 13 vezes 9? Eu não sei quanto é. Então, eu tenho que multiplicar 9 por 3, mais 2, não sei o quê, ou multiplicar 13 por 10 e tirar 9. Eu tenho que ir de um elo ao outro, né? De um ponto ao outro, para chegar a um resultado. Isso é um raciocínio. Ora, na intuição, você tem um contato imediato com alguma coisa, com um conteúdo, qualquer que seja. A gente está acostumado a pensar em intuição como um insight. Nem sempre é assim, você sabe disso. Né? Então, quando você entra num ambiente e você sente que aquele ambiente é agradável ou não, ou que porque ele é bege, ele é agradável para você, você não precisa parar para pensar como num raciocínio. Você não vai ponto a ponto. Você entra, aquele bege te acolhe e você se sente bem. E isso é um conhecimento intuitivo. Então, Oi? A questão, Marli, é porque as pessoas tendem a querer simplificar essa ideia e não vai no âmago do processo, porque divide assim, os animais racionais e os animais irracionais. Como se fosse o princípio, seria o raciocínio, a capacidade de pensar sobre resolver um problema. Isso os macacos fazem, isso o cachorro pode fazer. A gente é algo muito mais complexo no sentido de imaginar que a mente, a constituição dessa mente humana, ela se dá a partir da constituição da linguagem, a partir da representação do conhecimento. O que seria representar o conhecimento? Seria apresentar novamente em um lugar onde ele não está. E a gente só pode fazer isso por essa capacidade de abstração. Por essa capacidade de a gente falar, como a gente está falando agora, falar no passado, falar no futuro. Só o ser humano pode representar o tempo, passado e futuro. Ele pode falar assim, vamos fazer uma live semana que vem. O animal não tem noção de tempo, porque ele não constitui essa linguagem. E essa linguagem tem origem em componentes representativos. Aprender o que é um copo. E aí ele aprende, representa, traz essa imagem de copo e reproduz novamente para poder simbolizar o símbolo. A linguagem, o símbolo, qualquer cultura que você possa aprender, que represente o copo. Só que isso é construído. Nós não temos esse conteúdo inato na mente. O sujeito ele não tem um programa que faz com que ele possa ser criado fora e esse conteúdo aparecer. E além de ser construído, ele precisa ser alimentado com representações ou com, como a gente pode dizer, com novos softwares, né? Com informações como a gente está fazendo aqui agora. A gente falou sobre esses seres humanos criados fora de um ambiente de desenvolvimento humano, eles reproduziam comportamentos animais. E mesmo na tentativa de educá-los, no sentido de trazer a representação do conhecimento, não conseguiram absorver. Por quê? Porque a área cerebral responsável pelo desenvolvimento da linguagem, nos primeiros 7 anos de vida, não foi desenvolvida e se perdeu esse conteúdo. É como se criasse uma portinha fechada ali, trancou com cadeado, não tem acesso. E aí, perdeu o tempo do desenvolvimento. Se fez isso com Casper Hauser, se fez isso com a Mali Kamala, eles morreram, não conseguiram se humanizar. Ou seja, e o que seria essa humanização? Seria essa quantidade de abstração que a gente tem de informações, né? e que a gente continuamente se alimenta. Nesse conceito, Marli, a gente tem uma formação de uma mente paralela à estrutura cerebral. Exatamente. Ou seja, o sujeito ele tem uma forma e talvez, nunca, como eu falei,
Nunca antes na história da humanidade a gente teve uma oportunidade de ter uma representação do que seria a mente humana, como a gente tem hoje, que são os computadores, as redes, a tecnologia. Então, hoje a gente tem uma inteligência artificial que consegue a gente entender o que seria a nuvem, ou seja, o zeitgeist, né? Que seria o pensamento, o espírito de época. Seria o que está no arquivo lá em nuvem, seria esse... Me corrija se eu estiver errado, sabe? Seria esse consciente coletivo, ou o zeitgeist, ou aquele contexto que você está envolvido. E a gente hoje consegue fazer essas reproduções não só com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue entender que a gente tem possibilidades de criar softwares, de colocar softwares, que seria essa quantidade de conhecimento, programas novos, em um HD que também pode ser reformado. E aí, esse HD, esse hardware, né? Esse hardware seria a estrutura cerebral. Então, é importante a alimentação, é importante a neuroreabilitação, é importante corrigir determinadas deficiências. E aí, Marli, me veio a seguinte questão. A gente está inundado de informações, inundado de possibilidades. E aí, a gente abriu uma caixa de Pandora. A gente abriu a caixa de Pandora no nosso século, e o que aconteceu? Nós estamos vivendo, digamos, todos os momentos possíveis do ser humano em um único momento e contexto. A gente tem pessoas, a gente tem o aumento da barbárie, a gente tem pessoas acreditando que a Terra é plana em pleno século XXI, a gente tem informações acontecendo em tempo real e as pessoas voltando a mitos, a mitologia, a religião mais bárbara que a gente puder, ou se a gente puder pensar assim, que coloca ele em uma condição talvez mais animalesca, de não pensar, de não abstrair, de não refletir, de não ir para a informação. Isso tudo se dá porque a gente está vivendo em um ambiente carregado de possibilidades e a gente está tendo esses retrocessos em tempo real, do mesmo modo que a gente está tendo a oportunidade de entender mais sobre a mente humana e sobre o cérebro humano. Alô? Você está aí? Está me ouvindo? Ouvi. É que cortou. Alô? Estou ouvindo. Você entendeu o que eu falei? Eu entendi, sim. Você estava falando do tempo real. Sim, é que teve um pequeníssimo corte. Então, mas aí, veja, essa capacidade de abstração, o problema é que não dá tempo de falar tudo isso em uma hora, né? Como você comentou lá no início, tem a questão da educação. Se a gente pensar nessa maravilha toda, do ponto de vista do que nós temos a transmitir para as novas gerações. Então, como é que a gente vai passar esse recado se nós pensarmos que tem muita gente maravilhada com o fato de que tudo é virtual, sem pensar no tamanho do estrago que isso acaba fazendo, né? E como eu estou vendo aqui, se você me permite, como eu estou vendo que tem uma série de microfisioterapeutas, que é isso que eu estou aqui traduzindo, eu vou trazer para essa conversa um elemento que talvez possa ser interessante, que tem discutido, que é uma contribuição da filosofia, inclusive no mundo da fisioterapia, que é o seguinte. E aí voltamos a essa questão do pensamento. Nós não estamos saindo desse escopo, digamos assim, lá atrás. Tá falhando, Marli. Tá falhando de novo? Tá falhando um pouco. Melhorou? Melhorou. Tá bom. Tá. Há quase 30 séculos, espera aí que eu vou derrubar esse celular no chão do hotel, que é duro, vai quebrar. Então, é assim, há quase 30 séculos, o Aristóteles fez uma classificação preciosa, e como tudo que ele fez, e que permanece até hoje. Então, se você pensar na nossa capacidade de abstração, o que nós temos? A classificação dele é uma coisa muito elementar, muito simples de qualquer um entender. Então, ele diz que você tem 4 reinos em tudo o que existe, em todas as formas de vida. O primeiro reino é o reino dito mineral. O segundo é o vegetal. O terceiro
é o animal, e o quarto, o mais elevado, é o humano. Ora, só nós, humanos, temos uma capacidade que os outros não têm. Como é que é isso? É distintivo? É, mas é acumulativo e é evolutivo. Ou seja, você tem lá no reino mineral uma capacidade primeira, que é a capacidade de se aglutinar. Claro que eu estou dizendo capacidade, mas o que o Aristóteles disse, e aí nós voltamos ao início da nossa conversa, quando eu falei da tradução, o Aristóteles disse psique, que deu a palavra psique. Eu sei que aí tem uns tantos, eu já vi a Fátima, tem alguns, querida Fátima, eu já vi alguns psicólogos. Então, veja, você tem a psique de um reino, e nós podemos traduzir neste âmbito como excelência. O que aqueles elementos, aqueles participantes desse reino, perdão, fazem de melhor. Ora, essa palavra psique foi traduzida depois por Tomás de Aquino e o pessoal da escolástica como alma. A salada começou aí. Então, eis a questão da tradução e o que você faz com um conceito, né, que é muito perigoso, a gente precisa tomar muito cuidado, sobretudo nós educadores, né, e quem lida com criança. Então, veja, você tem lá a excelência, para usar uma palavra contemporânea, do reino mineral, é a aglutinação, é a concentração, é a pedra, é o rochedo. A excelência na progressão, na evolução de todas as formas de vida, o que ele, biólogo, eu insisto, constatou e classificou para nós é que, na evolução, depois do mineral, veio o vegetal. O vegetal manteve essa capacidade de aglutinação do mineral, mas desenvolveu a sua excelência específica, né, a do reino vegetal, que é a nutrição. Então, você sempre carrega, como na evolução animal, nós carregamos tudo que veio dos invertebrados e das aves, não sei o quê, cada um, na montagem, digamos assim, na estruturação do universo, carregou o que veio antes. Não é uma coisa inédita que jogou fora o que estava lá antes. Então, o vegetal tem a capacidade de aglutinação, mas tem a de nutrição, que é a sua excelência, é o que o define. Depois, na evolução, veio o reino animal, apareceram os animais no nosso planeta, que é disso que o Aristóteles está falando, que mantém a capacidade de nutrição e a de aglutinação, porque senão não tem estrutura óssea, não tem tecidos, não tem vísceras, essa coisa toda, e tem a capacidade de nutrição, como tinha o vegetal, senão não sobrevive, claro, estou definindo grosseiramente, você me perdoa. Mas o que define o reino animal é, a sua excelência, é a locomoção. Ora, depois disso, no final da cadeia, nós temos o reino humano, que somos nós, e o que nos define, além das outras 3 capacidades que nós carregamos e que nós incorporamos, é o pensamento. E aí, você tem toda a razão, porque quando você falou da linguagem, porque quando Aristóteles diz, grande Aristóteles, quando ele diz que o que nos define é pensamento, ele explica, ele diz porque nós temos a capacidade do logos, da palavra. Esta palavra articulada de maneira racional, com razão, que vai muito além do raciocínio. Então, eis o bendito do logos, por isso que ele é o pai da lógica. Claro que o logos não se restringe à lógica, mas é o logos nesse sentido, essa palavra, nesse sentido tão bonito, né, que é o da linguagem articulada por um ser humano. Essa capacidade de abstração que nós temos. Nós que, infelizmente, hoje usamos muito menos isso, né, e temos diminuído o nosso vocabulário, diminuído o escopo dos conceitos que nós usamos, né? Quem lida com criança sabe que você não precisa tratar a criança como idiota, que se você falar direito com as crianças e não no diminutivo, as crianças são mais respeitadas e elas reagem a estímulos inteligentes e elas são capazes de um vocabulário incrível em todas as fases. Você falou, aliás, por falar em criança, era só isso que eu queria falar da linguagem do Aristóteles. Você falou de criança, de hipocampo agora há pouco, e eu me lembrei de uma coisa que eu não sei se você já teve ocasião de acessar, de ficar sabendo,
numa pesquisa há alguns anos, uma pesquisa que foi feita na Suíça há poucos anos, tá? Eu assisti a isso faz 5 anos. Meus netos tinham acabado de nascer, os que eu sei. Foi feita uma pesquisa na Suíça durante 14 anos. Naquela época, ela durava 14 anos. E essa pesquisa trabalhou com a estimulação do hipotálamo da seguinte maneira. E eu constatei com resultados incríveis. Aqui quem fala não é a professora, é a avó. O resultado é o seguinte: se durante assisti a essa pesquisa durante 2 horas, uma pesquisa científica séria, muitíssimo bem feita, que considera que se você estimular uma criança nos 3 primeiros meses de vida com música clássica, mas cuidado, música clássica, Chopin, Mozart, Beethoven, né? Não pode nem Simon e Garfunkel, tem que ser clássico. Sabe-se lá por qual motivo? Abre o hipotálamo da criança. E essa criança vai lidar melhor com a linguagem durante toda a vida. É como se fosse um mata-borrão, né? Que você põe uma bateria de celular. Antigamente tinha isso, né? A gente tinha que carregar as primeiras 12 horas, senão a bateria nunca era boa. É mais ou menos a mesma coisa. E eu fiz isso, né? E funciona. Então, ele funciona lindamente. Então, eles mostraram crianças do grupo placebo, etc, etc. Crianças, eram 3 ou 4 grupos que apareceram nessa pesquisa, até a menina de 14 anos. Essas crianças foram seguidas desde o nascimento, né, desde que todas elas tinham 3 meses de idade. E para você que lida com isso, que lida com o cérebro, né, o resultado é comovente. O que você abrir o hipotálamo de uma criança nos 3 primeiros meses com música clássica e depois, claro, continuar abastecendo, não com tablet, não com joguinho, não com televisão, os resultados são maravilhosos e são comoventes. O nível de elaboração do qual elas são capazes. Isso tem a ver, Marli, com frequências, né? Tudo são frequências. Aí, pessoal, veja só. O que que acontece? Quando a gente fala de arquitetura cerebral, lembra do que eu falei da analogia do engenheiro? Sim. Geralmente, o neurologista ele vai ver se existe um defeito no cérebro. Então, ele vai fazer exames como tomografia, ressonância, eletro, até o eletro. Ele vai verificar se tem alguma alteração. Então, é aquele engenheiro que vai dizer assim, olha, a casa está pronta, tem 4 quartos. Aí você resolve morar. E aí você resolve morar e coloca tudo num quarto só. Volta lá para o engenheiro e fala, doutor, a casa que você fez não está boa não, está tudo acumulado no quarto só. Não tem nada a ver com isso. A casa eu fiz, está funcionando bem, a eletricidade, tubulação, a estrutura. Então, a maioria dos neuropediatras, dos neurologistas, eles vão ver se existe algum problema, algum defeito na estrutura. Quando não tem, eles encaminham e aí fala assim, ó, isso não é um problema meu. É como se falasse assim, talvez não seja nada físico, mas é também, achando que o que seria psicológico seria abstrato ou não concreto. E geralmente encaminha para a neuropsicologia funcional. Só que a gente tem uma área hoje, Marli, que é a arquitetura cerebral. O que que acontece? A gente tem uma distribuição de frequências com elétron, a gente vai ver como o cérebro está arrumado. E a gente tem uma inundação de frequências. Quando a gente está com olhos fechados, a gente produz frequências alfa, e a gente classifica essas frequências, e a gente tem uma quantidade que pode criar também uma estatística. Com os olhos abertos, a gente deveria acelerar um pouco mais. Aí, o que que acontece com esse paciente? Ele localiza o alfa na área parietal, aqui, central, e começa a produzir teta e produz delta, que é a frequência mais lenta. Delta é a frequência mais lenta, e aí ele começa a arrumar o quarto de uma forma mais lenta. Aí o que que acontece? Da mesma forma que você falou da estimulação, e a gente vai entrar, e aí a gente tem uma arquitetura, a gente tem essa distribuição e pode localizar também em verificar como essa inundação interfere lá dentro, através de uma regressão estatística, algoritmo. A gente, através do elétron, faz tipo um GPS, onde aquela frequência lenta afeta o cérebro, onde está concentrado, onde está mal arrumado, digamos assim.
onde que e talento. E o que que acontece, pessoal? Do mesmo modo que a gente tem as possibilidades de estimulação a partir de frequências específicas, e a música clássica faz com que haja uma vibração e uma localização no cérebro dessa estimulação, e aí vocês vão poder, eu discuti até, se vocês olharem no meu Instagram, vai ter um caso em que eu cito, de um caso que foi bem emblemático, e eu quis trazer essa discussão, Marli, porque a gente pode pensar nisso e também desdobrar isso em uma outra coisa. Um paciente autista, que foi diagnosticado com autismo, ele chegou no meu consultório, 6 anos, 6, 7 anos, e quando eu fiz as avaliações, eu falei, poxa, mas comportamentalmente ele apresentava sinais que poderia ser do espectro autista. Pouca fixação no olhar, algumas estereotipias, mas quando eu fui fazer alguns exames mais digamos, profundos ali de avaliação, ele não coincidia com os marcadores do espectro. Aí eu falei para mim, olha, ele não está sendo pouco estimulado, como foi? Eu tá tendo como eu vi que tinha muitos pacientes com excesso de virtualidade, aí ela falou, olha, doutor, eu não vou mentir para você. Nesses 2 últimos anos, com a pandemia, a gente evitou o contato de fulano e ele ficou muito no quarto e com tablet e com virtualidade. O que aconteceu com o cérebro dessa criança? Né? Houve uma inundação de frequência no córtex visual durante um período que ele precisava aprender outras coisas, principalmente o desenvolvimento da linguagem. E aí lentificou e apareceu frequências delta. E uma localização do alfa em outro lugar. Ou seja, desarrumou o cérebro porque ele teve, no período em que ele poderia aprender outras coisas, houve uma concentração de frequência lenta que é muito comum no autismo. 6 e aí ele não tinha... Falou? Oi? 6 anos? Que idade? 6. Aí ele não tinha desenvolvimento da linguagem, atraso na linguagem, pouca fixação no olhar porque ele queria só fixar o olhar a partir da tela. Claro. No momento em que houve uma mudança de hábito, o cérebro começou a arrumar. Essa criança começou a desenvolver outras características. Sim. Ou seja, saiu do espectro. Ele não estava no espectro porque ele tinha uma dificuldade de conexão, seria no autismo clássico. Então, a experiência repetida desses estímulos visuais no período do desenvolvimento faz com que haja esse processo de aparecer um sinal. E aí o que você falou é como se numa casa você pudesse tudo num quarto só. No quarto só. E é por isso que a gente trabalha com a neuromodulação, que seria puxar essas coisas para outro lugar. A gente trabalha puxando isso para um outro lugar para dar condições do cérebro funcionar e, portanto... Eu ia te perguntar como é esse trabalho que você faz. Isso é chamado de neuromodulação autorregulatória ou neurofeedback. Isso não? Depois tem gente que diz que filosofia é difícil. Nossa, que difícil isso. É o arquiteto do cérebro. Ele vai lá e fazer um projeto a partir do dono da casa e dizer eu preciso dessa casa melhor dessa forma. Eis a tal arquitetura, agora entendi. Aí a gente arruma, ele vai colocar um eletrodozinho. No meu Instagram tem alguns exemplos. E aí ele vai... A gente cria uma tarefa no computador e ele tem que mudar essa tarefa. Tipo, assistir um vídeo, jogar um videogame. Só que ele faz isso mudando a frequência do cérebro. Quem muda é ele. Não é de fora para dentro, não. Ele arruma o cérebro e consegue um objetivo. É condicionamento operante, Marli. Ele se condiciona. Tá. E aí, ele tem um objetivo atingido, aí o cérebro fica arrumado, a gente passa para outro objetivo. Entendi. A grande questão é que nessa última década, nesses 20 anos que eu trabalho, basicamente com isso, eu percebi que o cérebro dessa última década está apresentando muitas desarrumações. E eu acho que isso está acontecendo pela sobrecarga de informações digitais. Eu costumo dizer que nós temos um cérebro analógico, de um aprendizado analógico, que nasceu da década de 90 para trás, da década de 80 para trás, 90, uma confusão ainda da presença inicial disso, mas quem nasceu de 2000 para frente são os nativos digitais. Aí a gente tem um cérebro anterior, que seria o cérebro com processamento seriado, que uma coisa após a outra, você aprende, desenvolve, aprende, vai para outro.
e que leva um tempo para assimilar, até a ligação telefônica era diferente, tudo era diferente. Então, o cérebro é preparado diferente. As crianças de hoje, elas têm um cérebro de desenvolvimento, por isso que você falou, que se tiver essas estimulações seriadas iniciais, elas vão ter um desenvolvimento diferente. Sim. Isso na educação é fundamental. Por isso, pessoal, essa live tem que ir para educadores, tem que ir para profissionais, para famílias, para poder a gente entender. Agora, quando você inunda de informação paralela, a gente tem esse processamento acontecendo em paralelo e não tem essa assimilação seriada. Então, o cérebro ele fica funcionando com um monte de informação, mas não tem a assimilação de conteúdo. Então, e aí, não ocorre a abstração, não ocorre uma abstração precisa do vai fazer, porque, de novo, lá vou eu voltar para a Grécia. De novo, se você pensar com linguagem muito simples, na famosa escadinha de Platão, né, a escada do conhecimento, da elaboração, disso que você está falando, que também tem quase 30 séculos, mas as pessoas acham que, talvez por ser antigo, não tem valor, e não é bem assim. Ele diz que no primeiro patamar você tem o que nós chamamos de credulidade. Muitas vezes aparece lá fé, e não é pistes. Pistes em grego é o que nós chamaríamos hoje de credulidade. Então, o problema da tradução faz muita gente ficar ofendido, achando que o Platão falou mal da fé. E não é. É credulidade. Então, você aceita tudo que vem. Aquela pessoa que, qualquer coisa que eu vi, acredita. Depois, no segundo degrau, você tem a doxa, ou seja, a opinião. Né? Eu acho, o famoso achismo. Então, eu costumo dizer que a gente que é filósofo é maldoso, né? Eu que sou uma peste, de vez em quando eu ouço umas coisas e as pessoas dizem assim, eu acho isso, e eu penso comigo também, é só que você consegue, porque não sai do patamar do achismo, né? E depois não justifica teoricamente. Esse é o ponto. Depois vem o que nós chamaríamos hoje de informação, que é a episteme, mas que se traduz como conhecimento, mas como a fila andou, o mundo mudou e é preciso adaptar os ensinamentos antigos à nossa realidade, é o que você está dizendo, é a informação. Só que depois disso vem, para o Platão, depois do conhecimento, vem a sofia, ou seja, a sabedoria. É o conhecimento elaborado, se você quiser uma expressão mais contemporânea, mais do nosso dia a dia. Ora, o conhecimento elaborado, você nunca vai chegar ao conhecimento elaborado se você permanecer no nível da informação, que é o que muita gente fica. O tio Google é legal, mas precisa sair um pouco do tio Google para saber o que você faz com aquilo. Eu vivo no Exato. Google, não sou eu. Além de colocar em prática, experienciar o conteúdo, vivenciar isso. É isso, você precisa elaborar. E se nós voltarmos para a questão da educação, que foi por onde nós conhecemos, né? Você falou do tablet, etc., do computador, além disso tudo, eu não sei como é que é nos seus estudos, no seu trabalho, mas tem um elemento indispensável quando você lida com educação infantil, é lembrar que quando você põe um livro na frente de uma pessoa, de um ser humano qualquer, o livro está de uma criança, coisa que pouca gente tem feito, infelizmente, aqui no Brasil. Quando você põe um livro na frente de uma criança, a luz incide sobre o papel. Ao passo que se você dá um celular ou um tablet, o aparelhinho, aquela coisa, emite luz. Então, isso já muda o registro. Nós temos milhões de anos, nós temos 30 séculos de registro. Isso muda a topografia do cérebro. Aí aparece aquele cérebro inundado do córtex visual. Você entendeu? A gente está vendo isso. Eu estou tendo que corrigir em clínica um processo de hiperestimulação visual. A gente tem mais 5 minutos, porque se chegar... Então, antes dos últimos 5 minutos, sabe o que a gente pode fazer? Você me falou outro dia do... Fala aquele negócio do Saramago que você me falou, gostei tanto. Isso, é isso que eu ia falar agora. É porque a gente pode fazer pescar uma outra, né? Aí a gente... O que acontece? Me lembrou tudo isso de um documentário brasileiro chamado Janela da Alma. E eu cheguei a usar esse documentário em algumas disciplinas que eu lecionava,
E o Saramago, nesse documentário Janela da Alma, fantástico, viu, gente? É um documentário brasileiro fantástico. E ele chega a falar que ele vive muita informação, que ele vai para uma banca de revista, muita coisa, muito jornal, muita televisão, muito canal falando muita coisa. E ele falou que nunca se sentiu tão dentro da caverna de Platão como nesse período em que a gente vive. Então, eu acho que todas essas coisas que Platão e Aristóteles falou lá atrás, 400 antes de Cristo, né? Se a gente pensar ali, não foi essa mais ou menos essa época, eu acho que a gente está conseguindo entender agora o que seria isso em coletivo. Porque uma coisa é a gente entender isso na leitura e a aplicação em algumas pessoas, em uma ideia, mas a gente está vendo isso em coletivo. Então, coletivo. E presenciando essa limitação, inclusive um outro componente, Marli, que a gente pode falar, que isso já é uma corrente mais psicológica, que é uma pesquisa que Leon Festinger, que é um psicólogo social, fez na década de 70, sobre dissonância cognitiva. E ele fez um grupo que hoje a gente está vendo isso aplicado a milhões de pessoas ao mesmo tempo, a dissonância cognitiva. Ou seja, né? Então, eu acho que, para finalizar, seria essa coisa assim, como que a gente sai dessa caverna de Platão? Como que a gente sai dessa situação? Eu acho que é isso que a gente está fazendo agora. Eu defendo muito o uso do conhecimento, mas eu gostaria de ouvir você para a gente poder encerrar nossa live, senão a gente perde, a gente não salva. Senão não salva. Eu vou terminar muito rapidamente para já agradecendo. Eu estou vendo que entrou um monte de gente. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Depois, um dia, se as pessoas quiserem, a gente faz outra. A história da caverna, e vale dizer, eu não sou nada tão fã assim do Platão. Eu sou muito fã do Aristóteles, mas o meu xodó, nietzschiana que eu sou, são os pré-socráticos. Mas é que Platão é bom, então vale dizer o que ele falou de legal. Muito bom. O Platão disse o quê? Que você entra, todo mundo conhece a alegoria, né? Que você está dentro de uma caverna e você vê reflexos de alguma coisa no fundo da caverna, né? E esses reflexos vêm de uma fogueira, de um fogo que está aceso ali. E as pessoas acreditam que aquilo é real. Ora, é o que nós chamamos hoje de virtual. Né? Então, é o falso conhecimento, a ilusão, etc. Só quem sai da caverna, né, é conhecido, quem tem a coragem, talvez esteja aí a sua resposta, né? Quem tem a coragem de sair da caverna e se aventurar é que, à luz do sol, descobre que as coisas são outras, que elas não são aquelas sombras projetadas numa parede de caverna. Então, não sei, né? Eu diria que é uma questão de coragem, né? De você fazer o conhecimento ser levado a um grande número, de promover o conhecimento, de insistir no conhecimento e de fazer isso no dia a dia, porque não adianta ser só da boca para fora, não dá certo. Aí, pessoal, coragem. Coragem para replicar esse conhecimento para mais pessoas. Coragem. Olha, eu vou parar, eu vou tentar salvar, porque a moça que me ajudou, a Mari, está aqui do meu lado, porque senão eu vou fazer besteira. E aí eu vou tentar salvar isso aqui. E fica lá no Instagram. Kleber, super obrigado. Adorei o papo com você. Eu também, Marli. Espero que a gente possa um dia se encontrar pessoalmente para sair da virtualidade. Eu gosto muito de São Paulo. Eu sou torcedor de São Paulo. Eu sou torcedor de São Paulo. Tá? Não sei se você é corintiano. Eu não gosto muito de futebol, para não dizer que eu não gosto. Eu gosto, porque eu trabalhei com esporte, mas né? Se eu tivesse que torcer por um time, eu torceria por um time chamado São Paulo, claro. Muito bom, muito bom. Show de bola. E eu devo ir em breve. Em São Paulo a gente marcou alguma coisa, eu vou com minha esposa, e vai ser um papo super legal, presencial. Quem sabe a gente grava ao vivo, né? No próxima discussão. Pessoal, espero que vocês tenham adorado. Gente, né? Super obrigado. Valeu! Tchau. Clica aí, fechou, e depois compartilha quem salva sozinho. Quem me ajudou. Deixa eu mandar um acenar para ela. Tchau. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Fecha aqui, né? E aí? Agora, encerrar agora. E vai aparecer.